Boa tarde, crianças, a paz do Senhor. Bom, até tudo voltar ao normal, né, crianças? A gente está em casa. Tudo bem, não tem problema. Você assiste o culto daí da sua casa e eu gravo aqui da minha. Combinado? Pois então, até tudo voltar ao normal vai ser assim, tá certo? E aí, crianças, hoje nós vamos continuar a nossa lição sobre os milagres de Jesus. Na aula anterior, a tia Paula falou sobre o primeiro milagre de Jesus, que foi sobre transformar a água em vinho. Amém? Bom, hoje vamos falar de um outro milagre de Jesus, também muito legal. E essa história sobre o milagre de Jesus, da aula de hoje, está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 até o 11. Versículo 1 ao 11. Vamos lá acompanhar? Bom, crianças, Jesus estava no mar da Galileia, ensinando, as grandes multidões, tá certo? E Jesus falava e as pessoas amavam estar perto de Jesus, as pessoas gostavam muito de estar perto dele, ouvindo os grandes ensinamentos que ele tinha a falar. Pois então, quando a multidão foi aumentando, Jesus já não conseguia mais ter espaço para conversar com as pessoas. Foi quando ele olhou para o mar e viu um barco. Na verdade, ele viu 2 barcos, certo? Só que um dos barcos, criança, era do Pedro. Quem lembra do Pedro aí, hein? E Jesus falou assim: Pedro, tu me empresta o barco, Pedro, para me poder falar com as pessoas? E Pedro: sim, claro, Senhor, claro, mestre. Pois então, Jesus entrou no barco e foi falar com as pessoas, continuou ensinando e tudo. Quando ele chegou e viu que os pescadores, estavam lavando as redes, ele perguntou: nossa, o que foi que aconteceu? Vocês parecem estar cansados, né? E então foi quando Pedro disse: mestre, nós passamos a noite inteira no mar, pescando, mas não conseguimos nada. Veja aqui, mestre, nossas redes estão vazias. Foi quando Pedro, crianças, mostrou que a rede estava vazia. Nossa, que difícil, né, crianças? Passar a noite inteira acordado tentando pescar. Nem um peixinho, crianças. Olha, vejam, a rede estava vazia. Foi aí que Jesus falou assim: Pedro, Jesus falou para Pedro para, sabe fazer o que, crianças? Voltar para o mar. Olha aí, se Pedro tinha falado que passou a noite inteira no mar e não conseguiu pescar nada, como é que ele ia voltar para o mar de novo, não é verdade? Mas enfim, Pedro disse assim: mestre, é porque tu estás pedindo, eu vou obedecer. Olha, criança, que gesto lindo que Pedro teve. Ele vai obedecer, porque é assim que a gente tem que ser filhos obedientes a Deus e ao papai e à mamãe, tá certo? Porque o papai do céu não gosta de criança desobediente. Papai do céu gosta de criança obediente, tá certo? Pois então tudo bem, Pedro falou: vamos voltar para o mar. Aí Jesus falou assim: você vai, Pedro, para a parte mais funda do mar. Desculpe. Pedro, você vai para a parte mais funda do mar. E assim Pedro fez. Pois então, crianças, quando Jesus falou assim: Pedro, jogue sua rede ao mar, na parte mais funda. Sabe o que foi que aconteceu? Crianças, quando Pedro puxou a rede, olha o tanto de peixe, crianças. Crianças, tinha tanto peixe na rede, tanto peixe, que quase que o barco ia afundando. Tiveram que chamar, crianças, outros barcos para poder ajudar. E aí, crianças, com o barco cheio de peixe, cheinho de peixe, Pedro falou assim para Jesus: mestre, nossa, como eu sou um pecador, eu não posso ficar perto de ti, mestre. Sabe o que foi que Jesus falou? Nananina não, de maneira alguma.
você vai comigo agora. Você não vai mais pescar peixe. Agora você vai ser um pescador de gente. Agora, como assim, né, crianças? Pedro ia pescar gente. Será que ele ia pegar uma rede e pescar gente? Não. Ele ia falar sobre o amor de Jesus pelas pessoas. Isso mesmo, crianças. Jesus ia ensinar o Pedro a falar sobre o amor de Deus e a conhecer esse Deus tão maravilhoso que nos ama. Crianças, vocês também sabiam que vocês podem também ser esse ajudante de Jesus? Vocês também podem falar sobre o amor de Deus para as pessoas. Olha que amor tão grande que Deus tem por cada um de nós, não é verdade? E mesmo assim, apesar de da nossa desobediência, da nossa teimosia, Ele nos ama muito de verdade. Mas veja, Jesus, criança, Ele quis que Pedro ficasse perto dele. Para quê? Para Pedro aprender a falar sobre o amor de Deus para as outras pessoas, porque Jesus ia ensinar. E aí, crianças, vocês podem ensinar também para as pessoas sobre esse amor que Deus tem por cada um de nós. Vocês podem falar, se alguma pessoa estiver brigando, para falar assim, olha, não briga, porque eu tenho um amigo poderoso e ele quer ser amigo de vocês, então não pode brigar, tem que ficar amigo, tem que ser feliz, tá certo? Se alguém tiver dodói, crianças, você pode falar assim, olha, não temas, o meu amigo Jesus, ele é poderoso, vamos orar para você ficar bem e curado dessa enfermidade. Oh, glória, aleluia. Senhor, e você pode, crianças, também falar sobre o amor de Deus para os seus amigos da escola, né? Quando voltar a estudar, você pode falar para a sua família, você pode falar para os seus vizinhos desse amor tão grande, tão maravilhoso que Deus tem por nós, amém? E aí, crianças, nesse momento, vamos aprender o versículo de hoje, amém? Vamos lá aprender. Ó, o versículo de hoje está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 10, que diz assim, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Agora vamos aprender com gestos, vamos lá? Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Vamos lá de novo? Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Mais uma vez? Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Olha que coisa linda, criança.